Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 309 Disputa e competição era intensa entre os cavaleiros. De aprendiz de cavaleiro, a cavaleiro, e depois a cavaleiro conferido, todos haviam subido para suas respectivas posições em meio a forte competição, lutando por recursos, lutando por rankings, lutando por status. Todos estavam muito acostumados a várias formas de competições. Claro, foi o mesmo para o nível 29 do sudeste da Sword Saint, Sazza. A escama do lendário dragão continha uma profundidade incomparável e não era um objeto de pesquisa comum. Sazza não ia deixar outras pessoas se envolverem. Desde o início, ele havia planejado estudar a escala do dragão sozinho. Portanto, Sazza rejeitou totalmente. Não há necessidade disso. Eu ficarei bem estudando este artefato antigo sozinho. James disse, como podemos deixar isso acontecer? Este é o primeiro projeto que você está fazendo depois de vir para nossa região do Greatwester. Como não mostrar nosso grande apoio? Se outros ouvissem isso, pensariam que a Academia Regional da região do Grande Oeste tinha inveja daqueles com habilidades. Está tudo bem, Sazza rejeitou mais uma vez. Estudar os artefatos da Era Antiga precisa principalmente de registros históricos e interpretações da cultura da Era Antiga. É inútil ter números. Só eu serei suficiente. James parecia sentir que algo estava errado já que ele estava sendo rejeitado tão persistentemente. Ele lançou um olhar para a escama do dragão e perguntou, você tem certeza de que está bem sozinho? Você não vai precisar de alguns assistentes para ajudá-lo com a pesquisa. Você pode me dar alguns assistentes. Sazza também não queria ser muito insistente em rejeitar. No entanto, ele ainda mencionou, mas espero que este artefato antigo possa ser colocado em minha residência para tê-lo sob proteção estrita por enquanto. Afinal, esta é uma descoberta importante e qualquer dano infligido a ela seria muito caro. James estava prestes a concordar, mas não havia como Fang Xingjian deixar Sazza levar a escama do dragão com ele assim. Se isso acontecesse, como ele iria absorver a intenção da espada que continha? Portanto, Fang Xingjian disse, a Sword Tower é muito segura e todos os pesquisadores aqui são profissionais. Eu não acho que há necessidade de movê-lo. Ouvindo as palavras de Fang Xingjian, Sazza franziu a testa. Embora ele explicasse as coisas pacientemente a James, não havia necessidade de ele fazer o mesmo por um rapaz. Ele apenas o repreendeu como sênior. Eu tenho estudado artefatos antigos por muitos anos na região de Areia Oriental. Você acha que saberia mais sobre essa área do que eu? Muitos desses artefatos da Era Antiga foram preservados por partículas de éter e qualquer leve descuido pode fazer com que desmoronem. Há muitas pessoas aqui na Sword Tower e os erros são inevitáveis. Claro, seria mais seguro para mim assumir o controle. Com o personagem de Fang Xingjian, não havia como ele prestar atenção à reprimenda. Ele rebateu, a Sword Tower também tem dormitórios. Não vai ficar tudo bem se você ficar aqui. As instalações, registros e funcionários são mais completos aqui. Você não pode querer que todos eles os sigam até sua casa. Todos os assistentes e estudantes da área ficaram surpresos ao ver Fang Xingjian se opondo fortemente ao Santo da Espada. Até o aluno de Ops, Leon, engoliu em seco. Seu olhar ao olhar para Fang Xingjian tinha uma pitada de admiração. Pensar que ele ousaria ir contra um cavaleiro conferido de nível 29. Leon não sabia se Fang Xingjian era corajoso ou se simplesmente não tinha cérebro. A aura de Sazza mudou de repente e ele olhou para Fang Xingjian antes de responder friamente. Você é o responsável por este projeto ou sou eu? Ele se virou para perguntar a James, chefe de departamento, na região Greatwestern. São os alunos que dizem aos professores como pesquisar e cultivar? É, vocês dois, acalme-se. Ele se virou para Xingjian e enviou-lhe uma mensagem através de seu campo de força reduzido. Xingjian, o que há de errado? Por que você está indo contra Sazza? Fang Xingjian falou em voz alta. Eu também gostaria de estudar este pedaço de artefato antigo. Além disso, sinto que o artefato desta era antiga estaria mais seguro se deixado na Torre da Espada. Ouvindo que Fang Xingjian também estava interessado em estudar a escala do dragão, os olhos de Sazza se arregalaram, como se a intenção de matar estivesse se acumulando neles. Como ele poderia permitir que outras pessoas se apossassem do segredo da escama do dragão? Esqueça o fato de que Fang Xingjian era um estudante engenhoso. Mesmo que seus pais ou irmãos viessem,
Ele também não os deixaria se envolver. Era como se Fang Xingjian estivesse tentando arrancar um pedaço de carne direto da boca de Sasa. Como ele poderia aceitar isso deitado? Além disso, depois de ver o quão persistente Fang Xingjian era, Sasa não pôde deixar de suspeitar que Fang Xingjian também sabia do segredo por trás da escama do dragão. Será que Fang Xingjian sabia mais sobre isso do que ele? Os cantos de seus lábios se curvaram e ele de repente mudou de tom. Xingjian, o que você disse também faz sentido. Que tal agora? Você pode estudar junto comigo. Podemos deixar o artefato antigo na Torre da Espada também. Tenho bastante conhecimento sobre a Era Antiga e, se você estiver interessado, posso lhe ensinar mais sobre isso. Sasa estava apenas recuando para avançar. Quando Fang Xingjian se tornou seu subordinado, ele simplesmente o mandava checar os materiais ou até mesmo fazer uma limpeza para não deixá-lo chegar perto da escama do dragão. Ele poderia até pensar em maneiras de obter mais informações de Fang Xingjian, o que poderia permitir que ele ganhasse mais conhecimentos sobre a escala do dragão. Jamis assentiu, aparentemente satisfeito por ver Fang Xingjian e Sasa forjando um bom relacionamento. No entanto, Fang Xingjian já estava em guarda contra Sasa, não querendo que Sasa soubesse que ele podia ler os caracteres inscritos, nem sobre a questão da absorção da intenção da espada. Portanto, ele rejeitou descaradamente. Não há necessidade disso. Devemos apenas conduzir nossos estudos, respectivamente. O olhar de Sasa congelou. Quanto mais Fang Xingjian agia assim, mais ele sentia que algo estava errado com Fang Xingjian. Ele tentou convencê-lo. Xingjian, você ainda não fez nenhuma pesquisa sobre as coisas da Era Antiga, certo? A cultura daquela época era muito diferente da que temos agora. Se não houver ninguém para guiá-lo, você provavelmente terá que perder muito tempo. Fang Xingjian deu um passo para trás, balançou a cabeça e disse, acho que é melhor eu conduzir o estudo sozinho. Ele olhou para o chefe do departamento James e disse, espero que eu possa ser o único responsável por este pedaço de artefato antigo. Isso implicava que ele estava tentando tirar Sasa de cena. Todos os presentes olharam para Fang Xingjian como se ele fosse um lunático. Pensar que um cavaleiro outorgado que acabou de completar sua segunda transição ousaria expulsar cavaleiro outorgado nível 29. O que o surpreendeu ainda mais foi como James reagiu. Em vez de rejeitar a proposta de imediato, ele franziu a testa e parecia estar imerso em pensamentos. A fúria ferveu no coração de Sasa. Ele olhou para James e disse, chefe do departamento. Tudo bem, pare de lutar. James se sentiu incomodado. Um deles era um personagem de nível 29 importante para a academia, enquanto o outro era um grande gênio com um futuro incrivelmente brilhante pela frente. Ele não queria colocar nenhum dos lados para baixo. Claro, ele estava mais inclinado para Fang Xingjian. No entanto, se ele derrubasse Sasa, o que as pessoas das outras academias pensariam disso? Nesse momento, Fang Xingjian disse, deixe-me cuidar deste projeto. Eu vou te contar os segredos dos 3 primeiros níveis do Monumento do Panteão para você de uma só vez. Os olhos de James se iluminaram imediatamente, perguntando, sério? Furioso, Sasa disse, chefe do departamento, como você pode transformar isso em uma troca de interesses? E Fang Xingjian, se você quiser anunciá-lo, faça isso de graça. Para realmente usar isso para ameaçar a academia. Você ainda tem alguma moral? Fang Xingjian continuou, vou liberá-lo para você hoje à noite. James olhou para Sasa e balançou a cabeça, dizendo, os mistérios do Monumento do Panteão são extremamente importantes. No entanto, a academia não é militar e não vamos forçar os alunos a revelar o que compreenderam. Se tudo tem que ser anunciado livremente, seria uma exibição coletiva de violência. Por isso, só faremos acordos com os alunos para obter as informações de sua compreensão. E Fang Xingjian não precisa de dinheiro. Ele só está prometendo usar os mistérios em troca de nosso apoio. Eu acho isso muito razoável. Uma vez que eu tenha analisado completamente todos os 7 níveis de mistérios no Monumento do Panteão, também os incluirei na biblioteca da academia, o que será benéfico para o crescimento geral da academia. Com James falando de um ponto de vista que foi para o bem da academia, Sasa não conseguiu encontrar palavras para contra-atacar. E com tantos alunos e professores ao seu redor, mesmo que ele dissesse alguma coisa, ele não poderia fazê-lo na frente deles.
James tentou mediar a situação. No entanto, Sasa, você é o profissional na área de artefatos da Era Antiga e não vamos impedi-lo completamente de estudá-lo. Por que você e Fang Xingjian não se revezam para ter contato com o artefato todos os dias? Cada um de vocês irá lidar com sua própria pesquisa. O que você acha? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 310. Analisando, Sasa pensou um pouco e não pensou muito sobre isso. Ele sentiu que seu cultivo era muito mais forte que o de Fang Xingjian, então não seria possível para Fang Xingjian ser capaz de resolver os segredos da escala do dragão antes dele. Portanto, ele assentiu e disse a Fang Xingjian: jovem, você é muito arrogante. Um artefato da Era Antiga não é tão simples quanto você pensa. Sem a orientação de um professor, você não conseguirá descobrir nada. Isso não é da sua conta. Como Fang Xingjian poderia mostrar algum respeito a Sasa? Ele apenas olhou para a escama do dragão diante dele e disse: então eu devo começar com isso hoje? Claro, era impossível que Sasa não fosse capaz de esperar apenas por esse dia. Sasa deu um leve sorriso e disse: desejo-lhe boa sorte. Com isso, ele foi embora. Todos os assistentes restantes, assim como Leon, estavam todos perdidos e olharam para Fang Xingjian com olhares estranhos. Para Fang Xingjian competir com um cavaleiro com ferido de nível 29. Embora não fosse uma competição de suas proezas de batalha, ainda o fazia parecer muito arrogante. Este foi o caso, apesar de Fang Xingjian possuir os registros de resolver todos os mistérios dos 7 níveis do Monumento do Panteão e limpar o Palácio das Técnicas de Morte em um dia. No entanto, esses 2 discos eram mais dependentes do talento de cada um. Compreender o artefato de uma era antiga, por outro lado, exigia poder e acúmulo de experiência. Apenas com base no fato de que a taxa de sincronização de éter de Sasa estava em 100% significaria que sua capacidade de receber informações e investigar artefatos antigos era inúmeras vezes mais forte que a de Fang Xingjian. Então, ninguém presente pensou bem em Fang Xingjian. Mesmo James, que estava muito familiarizado com o talento de Fang Xingjian, não pensava bem dele. Isso porque algo como a capacidade de uma pessoa entender os segredos de artefatos antigos não era muito relevante para o seu talento. Em vez disso, exigia a leitura de materiais e registros para decifrar palavras e imagens. Além disso, também exigia o uso da percepção do céu para sentir as informações contidas nos artefatos. Esse tipo de pesquisa dependia da experiência acumulada e da taxa de sincronização do éter. Estas eram 2 áreas em que Fang Xingjian estava em desvantagem esmagadora. Até agora, James ainda não conseguia entender por que Fang Xingjian era tão persistente com o artefato desta era antiga. Ele balançou a cabeça e perguntou: por que você teve que ir até o fim para isso? Fang Xingjian disse: sinto muito. Eu tenho minhas próprias razões para isso. Mesmo que Fang Xingjian conhecesse sua própria razão, a maioria das outras pessoas não veria dessa maneira. Antes que a tarde terminasse, as notícias de Fang Xingjian desafiando Sasa já haviam se espalhado por toda a academia. Na sala com o artefato da Era Antiga, grupos de funcionários da Torre da Espada vieram observar Fang Xingjian, como se quisessem descobrir por que Fang Xingjian estava tão confiante. Fang Xingjian ignorou os olhares das pessoas ao redor e calmamente leu os caracteres inscritos na escama do dragão. Para os outros, Fang Xingjian parecia estar olhando para o artefato em transe. Por que Fang Xingjian não está verificando materiais de referência? Será que ele reconhece as palavras nele? Como isso pode ser possível? Estamos tentando procurá-lo há quase 5 dias, mas ainda precisamos descobrir em que idioma eles estão. Como ele pode reconhecê-los? Ele não pode estar em transe, certo? Esse rapaz é realmente arrogante. Ele tem 17 anos e acaba de completar a 2ª transição há mais de um mês. Pensar que ele ousaria desafiar o Cavaleiro da Espada. É bom para os jovens passarem por algumas dificuldades. Caso contrário, outros sentiriam que os gênios em nossa região do Grande Oeste são incrivelmente arrogantes. Embora os registros de Fang Xingjian de resolver os mistérios do Monumento do Panteão e limpar o Palácio das Técnicas de Matar tenham atraído muita atenção, havia pessoas que estavam com inveja de seus resultados e dos 50 mil de ouro que o chefe do departamento havia dado a ele. Quando chegou a hora, tanto os cavaleiros da outorga quanto os cavaleiros tiveram que lutar por recursos, já que havia um limite para eles.
Fang Xingjian tinha acesso à terra sagrada com uma densidade 100 vezes maior, comia uma tremenda quantidade de bestas ferozes diariamente, tinha muitos recursos de cultivo e até pegou 50 mil de ouro do Departamento de Artes da Espada. É claro que isso significaria que os recursos aos quais os outros tinham acesso seriam menores. Apesar do fato de que os recursos podem não ser deles, mesmo que Fang Xingjian não os tivesse levado, eles sabiam que, pelo menos por enquanto, todos os recursos haviam sido arrebatados por Fang Xingjian. Tudo bem, tudo bem. O que vocês estão olhando? Volte e faça o seu trabalho. Leon soltou um rugido alto como um leão e afugentou os espectadores. No entanto, ele se aproximou de Fang Xingjian e disse: Ei, algumas pessoas estão com inveja. Mesmo que eles não possam ter algo, eles não querem que os outros tenham. Porque eles não pensam um pouco mais sobre isso. Mesmo se você não estiver perto de quão alto no ranking eles podem chegar na academia. Com isso, Leon olhou para a escama do dragão com curiosidade e perguntou: Você tem algum problema em estudá-lo assim? Você precisa que eu consiga alguns materiais de referência. Fang Xingjian estava prestes a balançar a cabeça, mas de repente sentiu que isso atrairia muita atenção. Então, ele disse: Posso incomodá-lo para me ajudar a obter alguns materiais de pesquisa sobre a era antiga. Leon disse francamente: Ei, você pode deixar isso para mim. Apesar do fato de Leon ter afugentado a multidão várias vezes, ainda havia um grupo de pessoas que vieram para cercar Fang Xingjian novamente. No entanto, Fang Xingjian permaneceu imperturbável. Naquela noite, ele havia terminado de ler a técnica da espada na escala do dragão e estava planejando começar a absorver a intenção da espada dentro dela. Ele colocou uma de suas palmas na escama do dragão, sentindo suas temperaturas flutuantes. As mudanças na temperatura foram por causa da frequência flutuante da escama do dragão. A mudança incessante fez com que sua temperatura mudasse junto com as mudanças de frequência. As frequências de ondas flutuantes continham informações diferentes. Eram como sinais eletrônicos da sociedade moderna. Agora, o que Fang Xingjian tinha que fazer era decifrar essas informações criptografadas e receber o reconhecimento da escama do dragão. Somente fazendo isso ele seria capaz de absorver a intenção da espada interior. Fang Xingjian colocou sua mão na escama do dragão, continuamente usando sua percepção do céu para ler as informações dentro. Ele então lentamente tentou decifrar os segredos dentro. Logo, ele sentiu como se sua consciência estivesse afundando em um rio com incontáveis redemoinhos e ondulações. Somente rastreando claramente as trilhas das ondulações ele seria capaz de perfurar suas fraquezas e permanecer intacto enquanto nadava no rio. Se ele colidisse contra as ondulações e criasse novas ondulações, sua consciência seria arremessada para fora e ele teria que começar tudo de novo. Esta foi a primeira vez que Fang Xingjian encontrou esses meios criptografados usando a tecnologia de éter. Portanto, ele falhou muitas vezes antes de gradualmente entrar nas profundezas da escala do dragão. Dias consecutivos se passaram. Fang Xingjian e Sasa se revezaram para ter contato com a escama do dragão, e as pessoas que vieram observar Fang Xingjian ficaram cada vez menos. No entanto, as pessoas que viram Fang Xingjian olhando frequentemente para o artefato em transe, pensaram ainda pior do resultado final de Fang Xingjian. No Palácio de Técnicas de Matança do Departamento de Artes da Espada, Out estava praticando a técnica da espada do raio, um movimento de cada vez. Norman, que antes estava ao seu lado, de repente entrou empolgado, dizendo: Out, você sabe. Fang Xingjian entrou em apuros novamente. As sobrancelhas de Out se contraíram quando ele perguntou: o que ele fez? Norman exultante descreveu todo o assunto para Out e então disse com um sorriso: eu levei um veterano da Torre da Espada para uma refeição e ouvi dele que Fang Xingjian estava olhando para aquela laje de metal em transe. Ele tem apenas 17 anos e nunca estudou os artefatos da Era Antiga antes. Ele deve ser um tolo. Out parou de praticar a técnica da espada do raio. Embora não houvesse expressão em seu rosto, ele se sentia um pouco mais feliz agora. Ele falou calmamente: não é nada estranho para um cavaleiro da outorga de 17 anos, que completou a transição há apenas mais de um mês, perder para o Sword Saint. Mesmo se ele perder, ele ainda é um gênio incomparável. Só tenho pena dele por desperdiçar seu tempo com coisas tão sem sentido. No entanto, Out fez uma pequena pausa antes de dizer: Norman,
Vá tentar descobrir mais notícias sobre ele. É bem interessante. Pensando em como Fan Xingjian sofreria uma derrota esmagadora e receberia uma lição do Santo da Espada, Outi ainda se sentia muito feliz, embora não estivesse disposto a mostrar isso em seu rosto. Era isso que significava ter prazer na desgraça dos outros. Era a natureza humana, e não havia exceção nem mesmo para Outi. Ele pensou consigo mesmo, o talento não é tudo. Por exemplo, ao pesquisar uma técnica de espada da era antiga, o talento não é algo absolutamente necessário. Norman e Outi ficaram muito próximos um do outro, então Norman entendeu o que Outi estava pensando. Ele ainda acrescentou, eu tenho isso. Vou pedir mais atualizações. Outi observou Norman sair excitado e suspirou. A razão pela qual essa pessoa não fez nenhum progresso depois de tantos anos é porque ele não está focado em suas artes marciais. No entanto, o leve sorriso no rosto de Outi traiu sua fachada. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 311 se aglomerando para assistir Xingjian. Você está aqui de novo? Como está seu progresso? Você descobriu em que idioma os escritos da Era Antiga estão? Estou por aí. Ouvi dizer que a espada Santa Sasa já decifrou as primeiras 200 palavras. Xingjian, você deve trabalhar duro também. Enquanto observava Fan Xingjian sair com um olhar indiferente, o estudante que se aproximou de Fan Xingjian pensou consigo mesmo, ele está apenas encenando. Fan Xingjian continuou a se dirigir para a sala onde a escama do dragão estava localizada. No caminho, várias pessoas o cumprimentaram e perguntaram sobre seu progresso com o artefato da Era Antiga. Quando ele se deparava com eles, Fan Xingjian apenas dava uma resposta casual. Quando Leon se aproximou, ele não conseguiu se segurar e olhou para os alunos enquanto eles passavam. Ele então deu um tapinha no ombro de Xingjian e disse, não pense muito sobre isso. Essas pessoas são extremamente invejosas de um gênio de 17 anos. Um cavaleiro da outorga de 17 anos. Eles estão apenas esperando para ver você fazer papel de bobo. Está bem. Leon então continuou a dizer. O lado de Sasa basicamente verificou que as palavras no artefato não pertencem a nenhum idioma conhecido. Ele convidou um especialista em linguagem para decifrar as palavras junto com ele. Ouvi dizer que é um tipo de hieróglifo, e o progresso deles é muito rápido. É assim mesmo? Fan Xingjian respondeu. Leon continuou, você não está ansioso. A outra parte um conhecido mestre de espadas do sudeste e um especialista com reputação de cavaleiro da espada. Então deve ser muito barato ser um cavaleiro da espada na região de Areia Leste. Leon sorriu amargamente e disse, você com certeza tem a mente aberta. Enquanto os dois conversavam, eles gradualmente chegaram à sala onde a escama do dragão estava localizada. Saz e alguns outros velhos folheavam materiais e debatiam sobre o significado de cada personagem enquanto mais de 10 pessoas os cercavam e observavam. Este deveria estar se referindo à intenção da espada. Está dizendo que há intenção de espada dentro. Mas isso é realmente possível? Uma intenção de espada que existe desde 2000 anos atrás? Mesmo se houvesse, já deveria ter sumido. Enquanto alguns deles debatiam, Fan Xingjian abriu caminho pela multidão e caminhou até a escama do dragão. Está na hora. Hoje é a minha vez. Sasa lançou a Fan Xingjian um olhar irritado. No entanto, eles já haviam transferido uma cópia das palavras na escala do dragão para um pedaço de papel. Mesmo que eles não estivessem na frente da escama do dragão, isso não afetaria seu progresso em decifrar as palavras nela. Tudo bem, vamos fazer um movimento. Sasa liderou os outros profissionais e foi embora. Algumas pessoas que estavam aqui apenas para assistir também saíram, mas ainda havia algumas que ficaram para trás, querendo verificar como Fan Xingjian estava decifrando as palavras. No entanto, Fan Xingjian disse, tenho certeza de que todos assistiram o suficiente. Não quero ser incomodado hoje. Por favor saia. Foi só então que o grupo de pessoas partiu impotente, deixando Fan Xingjian sozinho uma vez quando ele começou a analisar as ondas novamente. Então, à medida que sua consciência se aproximava continuamente da fonte das ondas na escala do dragão, ele podia sentir o latejar de uma aura extremamente forte e afiada, como se estivesse despertando de milhares ou dezenas de milhares de anos de sono profundo.
Fang Xingjian podia sentir que enquanto ele continuava a decifrar as ondas da escama do dragão através das palavras, ele estava se aproximando cada vez mais da intenção da espada que estava contida dentro. Ele seria capaz de realmente entrar em contato com a intenção da espada em talvez apenas mais alguns dias. Em outro escritório, Opes, o chefe da equipe de artes da espada e o chefe da torre da espada, estava verificando os relatórios de pesquisa que haviam sido feitos durante esse período de tempo. Ele estava garantindo que não houvesse problemas quanto à direção geral e foco de todos os projetos, bem como verificar a direção que eles precisariam tomar nos próximos meses. Ao lado dele, Leon estava bebendo uma xícara de café e dizendo: Professor, entre Fang Xingjian e Sasa, quem você acha que vai ganhar? Aqueles dois. O que vocês acham? O Pesnen levantou a cabeça e decidiu testar seus alunos. Ao lado dele, um jovem de cabelos grisalhos na casa dos 20 anos disse amargamente: É verdade que Fang Xingjian é talentoso, mas quando se trata de estudar artefatos antigos, depende da experiência e não do talento. Sasa já começou a decifrar as palavras, enquanto Fang Xingjian. Ele ainda nem folheou nenhum material. Eu acho que ele definitivamente vai perder. Leon sorriu e disse: Ei, irmão marcial mais jovem, você está com ciúmes. O que há para ter ciúmes? Estou apenas afirmando a verdade. Leon, você acha que ele tem chance de vencer Sasa? Leon balançou a cabeça e disse: Vencer contra Sasa? É muito difícil. Professor, o que você acha? Opes respondeu calmamente: Em circunstâncias normais, não importa o que Fang Xingjian faça, não há como ele vencer Sasa. Mas o problema é que vocês acham que Fang Xingjian é um idiota. Claro que não, Leon respondeu. Se uma pessoa que pode limpar todas as técnicas de espada no Palácio das Técnicas de Matar dentro de um dia é um idiota, então não seremos todos porcos. Já que Fang Xingjian não é um idiota e dado que foi ele quem iniciou esta competição, ele naturalmente estaria confiante. Portanto, nem eu posso dizer quem vai acabar vencendo. O irmão marcial mais jovem franziu a testa e disse: Não poderia ser porque Fang Xingjian é muito arrogante. Opes disse calmamente: Nunca pense nos outros como muito tolos. Isto é especialmente verdade nas batalhas. Nunca espere apostar suas chances de ganhar no fracasso de outras pessoas. Outro dia se passou e Sasa deu um grande bocejo. Embora a maioria dos cavaleiros outorgados não precisasse mais dormir, com a maneira como ele passou os últimos dias, consecutivamente gastando uma tremenda quantidade de poder cerebral para decifrar as palavras, ele ainda podia sentir a fadiga chegando até ele. Afinal, decifrar palavras era como jogar um jogo de adivinhação combinando diferentes variações possíveis e removendo as possibilidades erradas. Foi também graças ao fato de que uma existência como Sasa não era mais como a de um humano. Seus fortes poderes no nível 29 permitiram que seu cérebro fosse como uma supercalculadora, capaz de armazenar inúmeras informações em seu cérebro e depois comparar e adivinhar diferentes possibilidades de combinação. Pensando em como estava cansado nos últimos dias, Sasa de repente riu de si mesmo. Ele sentiu que estava sendo muito cuidadoso. Seu oponente era apenas um jovem que havia acabado de completar sua segunda transição por mais de um mês. Havia necessidade de ele lutar tanto. Mas isso também é bom. Esses gênios precisam ser menosprezados. Caso contrário, eles realmente pensarão que seus talentos são incomparáveis e que não dão a mínima para os mais velhos. Pensando no bom progresso que eles fizeram durante os últimos dias na decifração do artefato, Sasa conseguiu permanecer confortável e calmo, apesar de estar em uma situação tensa. Enquanto Sasa caminhava em direção à sala onde a escama do dragão estava localizada, havia um fluxo contínuo de inúmeras pessoas o cumprimentando. Lord Sword Saint, você está aqui de novo? Bom dia, Senhor da Espada Santo. Sasa sorriu ao cumprimentá-los. Aquele sorriso brilhante e caloroso rapidamente aproximou a distância que ele tinha dos outros, dando-lhes a sensação de que ele era fácil de conviver. Esta era a imagem que Sasa sempre manteve, dele sendo gracioso e quente como a primavera, como se ele fosse um grande estudioso bem educado. De um só olhar, dava a impressão de que era uma pessoa de grande virtude. No entanto, quando ele se aproximou da sala com a escama do dragão, de repente ele franziu a testa. Um assistente foi até ele e cumprimentou. Bom dia, Lord Sasa. Sua pesquisa está indo bem?
Sasa virou-se abruptamente em sua direção com um olhar extremamente afiado e feroz, fazendo com que o assistente desse alguns passos para trás incontrolavelmente. O assistente sentiu como se seu corpo tivesse sido perfurado e começou a tremer. No entanto, Sasa não teve tempo para se incomodar com isso. Ele olhou para a sala, olhando para a escama do dragão e Fang Xingjian. Sasa podia sentir que havia um jogo de intenção de espada, ou melhor, fluxo de informações, emergindo lentamente da escama do dragão e tendo uma troca com Fang Xingjian. Como pode ser isso? Esse jovem já chegou a esse estágio. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 312 Materiais Sasa achava que a taxa de progresso de decifração deles era muito rápida e achava que tudo estava indo bem. No entanto, agora, olhando para a cena de Fang Xingjian formando uma conexão com a escama do dragão, Sasa sentiu como se uma bacia de água fria tivesse acabado de ser derramada sobre sua cabeça, e ele sentiu os calafrios percorrerem seu coração. Ele apenas deduziu que a escama do dragão escondia uma intenção de espada. No entanto, a outra parte parecia já ter conseguido se conectar a essa mesma intenção da espada. Sasa só podia imaginar quanta honra e glória Fang Xingjian ganharia se derrotasse Sasa ao decifrar o artefato da Era Antiga. No entanto, Sasa também podia imaginar como ele, depois de falhar e se tornar um trampolim para Fang Xingjian, seria submetido ao desprezo e ao ridículo. Isso não era algo que dizia respeito apenas à sua reputação. No mínimo, o apoio que a Academia Regional da Great Eastern Region forneceu a ele seria bastante reduzido. Além disso, a escama do dragão guardava um segredo incomparável. Como Sasa poderia permitir que outros chegassem a isso? Essa era a única coisa que Sasa achava mais intolerável. Foi nesse momento que ele pensou em algo que nunca havia considerado durante todo esse tempo. Se ele perdesse para Fang Xingjian, como tudo acabaria. O segredo da escama do dragão. Mesmo que não seja realmente incomparável, ele permitiu que o soberano celestial do mar de sangue alcançasse um avanço para o nível divino. Eu definitivamente não devo deixar que Fang Xingjian roube. Sasa secretamente chegou a essa decisão depois de muito pensar, e seu olhar de repente se aguçou. Não pode ser assim. Em um instante, Sasa recuperou sua compostura habitual, como se nada tivesse acontecido. Ele sorriu e caminhou ao lado de Fang Xingjian. Então ele disse, seu progresso parece ser bom? Você já resolveu o segredo do artefato? Ainda não. Fang Xingjian franziu a testa, sentindo-se um pouco impotente enquanto parava a interação entre ele e a intenção da espada. Embora ele já tivesse entrado em contato com a intenção da espada, ele percebeu que essa intenção da espada, ou melhor, o remanescente de informação deixado para trás por alguém, era como o remanescente de informação no nível 29 da armadura divina superior, a armadura de aniquilação do abismo celestial. Já tinha uma consciência simples própria. Fang Xingjian queria absorver essa intenção de espada com base no método registrado na escala do dragão, mas o ignorou completamente e não estava disposto a ser absorvido por ele. Ele tentou se comunicar com ele por uma noite inteira, e assim que ele estava fazendo um pequeno progresso, Sasa o interrompeu. Então, com a chegada de Sasa, a intenção da espada encolheu completamente na escala do dragão, e Fang Xingjian não podia mais sentir sua presença. Irritado com a interrupção de Sasa, Fang Xingjian se levantou e saiu pela porta, ignorando totalmente Sasa. Durante este período, além de estudar a escala do dragão, Fang Xingjian também precisava continuar seu cultivo nas artes da espada. No entanto, Sasa o chamou e disse calorosamente, Xingjian, por que não discutimos sobre isso? O que você pensou pode não ser muito completo. Convidei especialmente alguns especialistas em cultura antiga da região de Areia Oriental. Quer ter uma troca de opiniões conosco? Fang Xingjian virou-se e lançou-lhe um olhar. Apesar do olhar arrogante de Fang Xingjian deixando Sasa extremamente chateada, Sasa continuou mantendo seu sorriso. No entanto, Fang Xingjian apenas disse com indiferença, não estou interessado. Com isso, ele se virou para sair. Esse rapaz. A bochecha de Sasa se contraiu. Como um conhecido espadachim da geração do Sudeste, quando foi tratado com tanto desrespeito. Mesmo alguém no nível do governador trataria Sasa com grande respeito. Caso contrário, eles seriam chamados de arrogantes. Eu não posso deixar isso passar. Muitos esquemas passaram pela mente de Sasa.
Como um cavaleiro com ferido de nível 29 que lutou em muitas batalhas, Sasa nunca foi o tipo de pessoa que seria considerado um bom rapaz, com base em visões tradicionais. No campo de batalha, ele havia matado muitos de seus inimigos por meio de seus esquemas astutos. Isso porque as pessoas que só sabiam lutar ferozmente de frente nunca seriam capazes de permanecer vivas até o fim. Isso mesmo. Sua técnica da espada do Renascimento que foi lançada recentemente parece ter iniciado um grande debate. Os olhos de Sasa se estreitaram quando ele saiu pela porta. Então ele falou casualmente com um assistente aleatório. A Torre da Espada tem uma cópia da técnica da espada do Renascimento de Fang Xingjian, certo? Traga aqui para eu dar uma olhada. Sasa começou a rir friamente em seu coração. Se esta técnica de espada é realmente impenetrável, então que assim seja. No entanto, se eu encontrar uma sugestão de falha, não me culpe por ser cruel. Em sua opinião, uma técnica de espada que um gênio de 17 anos como Fang Xingjian havia criado definitivamente teria algumas falhas. Posso pensar em outras opções também. Quando alguém alcançasse a posição de Sasa e recebesse muito dos recursos da sociedade, haveria muitas cartas que ele poderia usar para lidar com um aluno da academia regional, mesmo que fosse contra um grande gênio. Do seu lado, Fang Xingjian não sabia o que estava acontecendo e simplesmente continuou a trabalhar duro no cultivo de suas artes da espada todos os dias, bem como se comunicar com a intenção da espada escondida na escama do dragão. No entanto, essa intenção de espada era como uma criança selvagem que acabara de abrir os olhos para ver o mundo. Aparecia e desaparecia de repente sem qualquer aviso, escondendo-se aqui e ali. No momento em que houvesse qualquer pequena mudança, ele se esconderia, impedindo Fang Xingjian de se comunicar com ele corretamente, muito menos absorvê-lo. Fang Xingjian até tentou um método de assimilação como inscrito na escala do dragão, mas a intenção da espada permaneceu imóvel. Apenas ficou como estava, sem vontade de entrar no corpo de Fang Xingjian. Neste dia, Fang Xingjian foi para a Torre da Espada novamente, mas foi parado por um cara escondido em uma capa. O cara lhe entregou um documento e disse com voz calma: "Se você deseja resolver isso, venha me procurar na montanha atrás da academia amanhã a esta hora." Com isso, o cara foi embora. Fang Xingjian franziu a testa, abriu o documento no local e o leu. Havia apenas cerca de 5 páginas no documento, sendo a maioria uma lista de nomes e dados. No entanto, o conteúdo foi surpreendente. Ele registrou a situação de uma escola de artes da espada. 3 dos alunos da escola praticaram uma certa técnica de espada e, em apenas uma semana, todos estavam sofrendo de vários graus de lesões internas. Embora não houvesse indicação direta de que seus ferimentos internos fossem causados por essa técnica de espada em particular, era muito óbvio que todos os dados no documento estavam culpando a técnica de espada. Ao olhar para este conjunto de dados, até mesmo Fang Xingjian pensaria que seus ferimentos internos pareciam ser causados pela prática da nova técnica de espada. Quanto ao nome desta técnica de espada, era a técnica da espada do Renascimento. Olhando para o documento em suas mãos, o coração de Fang Xingjian afundou. Para uma amostra, 3 alunos eram muito poucos. No entanto, considerando que todos os 3 alunos sofreram lesões internas, a situação era muito grave. Minha técnica da espada do Renascimento é definitivamente perfeita. Porque eles sofreriam de ferimentos internos. De repente, Sasa se aproximou e sorriu enquanto perguntava: "O que há de errado, Xingjian? Você não está de bom humor?" Fang Xingjian lançou um olhar frio para Sasa, enfiou os documentos nos bolsos e saiu. Depois que Fang Xingjian saiu, a expressão brilhante de Sasa caiu. Ele olhou para as costas de Fang Xingjian como se estivesse olhando para um homem morto. "Você pode ir em frente e ser tão arrogante quanto quiser por enquanto. Estou ansioso para ver como a associação vai lidar com você depois de saber sobre o problema com a técnica da espada do Renascimento." Pensando nisso, os cantos dos lábios de Sasa se curvaram levemente, e ele saiu de muito bom humor. "Senhor Sasa, você parece estar de bom humor. A decifração está acontecendo sem problemas." Está indo muito bem. Devemos ser capazes de decifrar tudo isso muito em breve. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos,
Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.